Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro e sobre Gabriel Milito, né? Porque eu acho curiosa a situação que o Atlético Mineiro está. De um lado foi finalista das duas Copas, né? Uma ainda a ser disputada, que é a Libertadores, a outra contra o Flamengo, que acabou ali derrotado por 4-1 no placar agregado, duas partidas muito ruins do Atlético Mineiro, né? A segunda até chegou a levar algum perigo, teve oportunidades para abrir o placar, mas não aproveitou. Mas ainda assim, defensivamente foi muito frágil, e assim, as mudanças do Felipe Luiz foram muito melhores do que as do Milito, né? E assim, a gente tem uma situação que o time está a 7 jogos consecutivos sem vitórias, inclusive a última vitória foi o 3-0 contra o River Plate, desde então 5 derrotas e 2 empates, né? Sendo um empate aquele contra o River Plate, né, no jogo de volta lá no Monumental, e esse jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão, em que enfrentaram o time reserva do Flamengo e contaram com uma atuação mágica do Everson para não saírem derrotados. Senão seriam 5 derrotas seguidas, sendo que 2 dessas derrotas são para Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, times que estavam no Z4. Inclusive o Atlético Paranaense com o Lúcio Gonzalez tinha 10 jogos, apenas uma vitória e 9 derrotas. E contra o Atlético Mineiro veio a segunda vitória e numa atuação horrível do Atlético. E eu venho aqui falar dessa situação porque eu acho que o Gabriel Milito ele não pode ser tratado como inquestionável só porque está na final da Libertadores. Porque assim, ele pode ganhar a Libertadores e tudo isso. Ok, tem essa possibilidade. Não é nem de perto favorito na situação atual. O Botafogo vem jogando melhor e, ao meu ver, vem dando todos os sinais para ser o grande favorito ao título, né? Mas suponha que ainda ganha, né? Tipo assim, vamos supor que o Atlético Mineiro faz um jogo lá e consegue dar um jeito, né, de vencer. Aí tem o título da Libertadores, ok. Mas assim, há garantias que esse time vai jogar melhor na próxima temporada? Porque muita gente fala que a culpa é do elenco, mas esse elenco tá longe de ser ruim. O elenco do Atlético Mineiro, inclusive, é muito bom para jogar em linha de 4, só que o técnico insiste na linha de 3. Aí é aquela história, né? O técnico vai fazer a concessão do esquema dele para o time fluir melhor, ou ele vai fazer os jogadores se sacrificarem pelo esquema dele? Aí esse é o ponto que eu chego muito, porque ele tá nitidamente falando aos 4 ventos. Os jogadores que se virem vão ter que jogar no meu esquema, né? Não tenho 3 zagueiros, o Batalha vai ter que virar zagueiro. Não tenho 2 alas, o Gustavo Scarpa vai ter que virar ala. Ué, mas o Scarpa perto do gol, consegue dar mais assistências, marcar mais gols, como a gente viu no início do trabalho com o Milito. Quando o Scarpa estava mais próximo do gol, ele estava participando para gol quase todo santo jogo. Aí o que o cidadão faz? Mantém ele lá na lateral, quase não ter espaço para chutar ou participar mais ativamente dentro da área, só para ficar cruzando. E, obviamente, a participação dele para marcar gols e dar assistências reduz muito. O Scarpa está com metade da média de passes decisivos por jogo do que tinha no Palmeiras. O Abel Ferreira podia usar ele pelo meio, usava ele mais próximo do gol. Então, assim, a gente vê um cara que, assim, olha para isso, ele já teve um momento na temporada, jogou em linha de 4, o time jogou melhor, e dane-se, entende? Caguei. O Paulinho e o Hulk jogam melhores juntos, né? Por isso que até o Filipão mudou o time para um 4-4-2, porque o Filipão gosta do 4-3-3. E aí ele mudou para o 4-4-2, deixando o Paulinho e o Hulk próximos de novo. Por mais que o time ainda funcionasse aquela velha maneira Filipão de ligação direta, a gente já viu uma mudança posicional que deixou o time mais confortável e veio um segundo turno em que o Atlético Mineiro chegou a voltar à luta pelo título, que parecia impensável. Então, assim, se até o Filipão fez uma análise básica dessa, o que impede o Milito, gente? Assim, ele não é o Antônio Conte. Gente, ele não é o cara que pode ficar em cima do sapato, tipo, igual o Antônio Conte da vida, porque o cara ganhou um monte de título, ele fez acontecer. Porque esse cara, a gente tem que dar o respeito, né? O cara chega na primeira temporada dele na Premier League e quebra o recorde de vitórias. Aí, ok. É o Antônio Conte. Aí eu tenho que falar, eu não posso questionar um cara dessa qualidade. O cara que ganha tantos campeonatos de pontos corridos, já fez a Juventus marcar mais de 100 pontos. O primeiro ano dele na Juventus é campeão invicto do campeonato italiano. Assim, obviamente, ali você respeita o cara pelo que ele já fez, a história que tem. O cara nessa temporada de estreia agora na Napoli tá liderando o campeonato italiano. Então, assim, obviamente um cara diferenciado. O Milito não é esse cara. Assim, me perdoe, eu não sei de onde o pessoal tira que ele é diferenciado. O Atlético não tem 3 vitórias seguidas desde abril. Desde abril, gente, é muito tempo atrás. Mais de 5 meses atrás. Então, assim, esse time, assim, é inaceitável você tratar como se o elenco fosse problema, sendo que é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Não é o melhor, mas, gente,
Tem Júnior Alonso, tem Lianco, tem o Batalha, que é bom jogador, tem o Guilherme Arana, tem Scarpa, tem Paulinho, tem Hulk, tem muito jogador bom. Tem o Zaratio, tem jogador de muita qualidade. Basta saber usar. E o Milito não sabe usar. Gente, ninguém fala que o Milito sabe usar esses jogadores. A média de gols do Paulinho e do Hulk está mais baixa que a da temporada passada. A média do Scarpa comparado ao Palmeiras está bem mais baixa. Tudo porque eles têm que dar um jeito de se adaptar a um esquema que claramente não vem funcionando. Se estivesse funcionando, o time ganhava pelo menos desses jogos, gente. Assim, nem quando... Vou até tirar o Flamengo da equação, porque aí a pessoa fala, ele é muito melhor, tem mais jogadores, etc. Porque esse é o argumento que vem sendo usado, né? Porque o Milito tá tirando leite de pedra. Gente, o Atlético Goianiense tem mais elenco que o Atlético Mineiro? O Atlético Paranaense tem mais elenco? O craque do Atlético Paranaense é o Nicão. Aí você quer falar que esse time tem mais elenco que o Atlético Mineiro? Ah, por causa de sobrecarga física. Eu vi esse argumento. Esse argumento não existia com o Cuca. Esse argumento é usado quando a fase está ruim. Porque assim, o calendário é ruim para todo mundo, entende? Assim, você pode até falar, não tá na Copa do Brasil, não tá na Libertadores, ok, mas assim, você não tá falando que o calendário tá mais leve para todo mundo assim, tipo, a quantidade de jogos extras é um detalhe, e o Atlético vem, teoricamente, preservando o elenco para focar nas Copas, entende? Preservou para a Copa do Brasil, não adiantou em nada, mas agora, recentemente, era o elenco titular, aí falar, o Hulk não tá jogando 100%, então por que tá jogando? Se o foco não é o Brasileirão, não poupa ele para Libertadores? Assim, porque ele pediu para jogar. Cadê o pulso do técnico, então? Se o cara quer ser líder de projeto, ele tem que falar, não, você não vai jogar, você tem que ficar saudável. Então, eu pessoalmente acho que o Atlético está jogando muito mal mesmo. O técnico tem muita responsabilidade nisso. Os caras ali, os jogadores são músicos. O cara é o maestro. Se o cara tá regendo a orquestra de uma maneira negativa, o time vai jogar negativamente. Não há qualidades táticas nesse time quando a gente olha esse espaço amostral recente. O que você vê de positivo nesse Atlético? Ele gira bem a bola em campo? Não. Ele consegue criar chances pelo meio do campo? Não. Ele, de alguma forma, assim, tipo assim, não precisa dos cruzamentos do Scarpa para gerar perigo? Não. Ele tem que tirar um cruzamento mágico. Porque, assim, não fez nesse jogo, o Atlético não criou nada. O Atlético fez nada nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Um time mal treinado também, mas até o time mal treinado e menos talentoso jogou melhor. Então, assim, o cara tem que ser questionado. Ele não é o Ferguson, gente. Ele não é como eu disse, não é o Conte. Tipo, cara, porque ele tem uma ideia de jogo. Se o cara não ganhou nada na vida dele com essa ideia de jogo, entende? Você não pode ficar babando no cara, achando que ele vai trazer um monte de título pra você. Com esse desempenho não ganha nada, gente. Não é todo sorteio que vai trazer chaveamentos maravilhosos, como o Atlético teve. O chaveamento do Atlético foi maravilhoso. O São Lourenço era uma equipe fácil de ser derrotada e o Atlético sofreu. O Fluminense tá, assim, num nível muito baixo nessa temporada, tá lutando para não cair. E, assim, o primeiro jogo do Atlético foi péssimo. Aí na volta conseguiu a vitória, que já era para ter feito na ida aquele tipo de atuação. O River Plate está fraco nessa temporada. Então, assim, o Atlético pegou uma sequência que era possível. E em duas oportunidades, o talento individual teve que ser um fator desequilibrante. Contra o São Lourenço não foi o Milito, contra o Fluminense muito menos. Se o Milito fosse fator diferencial, não tinha perdido a ida daquele jeito. E olha que o Fluminense teve chance para fazer mais. Então, assim, eu olho para a situação do Atlético e falar que o Milito está salvando essa temporada, ao meu ver, os jogadores estão salvando mais. Porque, assim, contra o São Paulo na Copa do Brasil, é um cruzamento do Scarpa mágico para achar o Batalha. Porque, se não é isso, o Atlético não macagou, não criou mais nada. Contra o Vasco, um jogo horroroso. Vai lá o Scarpa dar um passe pro Hulk, o Hulk acha um chute maravilhoso. Qual o mérito do Milito nisso? Esses jogadores estão no Atlético já tem tempo. Então, assim, o Atlético tem talento. O talento tem salvado o Atlético nessa temporada. Mas a minha pergunta é, vai salvar contra o Botafogo? Porque assim, jogando desse jeito, com uma defesa que já tomou quase 50 gols no Brasileirão, o time está com saldo negativo, mais derrotas do que vitórias, o aproveitamento é mais baixo do que o do Kudê, é mais baixo do que o do Filipão, é mais baixo do que o do Turco Mohamed, e assim, é mais baixo também do que o trabalho, o segundo do Cuca. Não estou nem referindo ao primeiro. Então, assim, o aproveitamento é baixo, o trabalho é ruim. Ele tem que entregar mais com o que tem em mãos. Não tem desculpa. Se o Atlético quer título, a exigência tem que ser alta, a régua tem que ser alta, o sarrafo tem que ser alto. Se ele não é capaz de cumprir um sarrafo de pelo menos levar o Atlético um G6 de Brasileirão, que o Filipão foi capaz de fazer na temporada passada, gente. O cara não serve. Me desculpe, não serve. Porque pode ganhar Libertadores. Eu fico pensando, o Chelsea
lá em 2012, ganhou a Champions com o Roberto Di Matteo. Mas assim, demitiram o cara, porque sabiam que assim, aquilo ali não ia se repetir. O que aconteceu ali, ganhar do Barcelona do Guardiola, do Jupp Heynckes, né? Não ia se repetir. Primeiro, o Chelsea, ele tinha um elenco de muito talento, não é como se fosse um bando de bagre. Era Frank Lampard, Ashley Cole, John Terry, Ricardo Carvalho, Michael Essien, Didier Drogba, entende? Tinha um time muito bom, um dos melhores goleiros da história, o Peter Cech. Assim, se não fosse ele, não tinha título, entende? Eles colocam um goleiro comum no lugar do Cech, o Barcelona tinha atropelado. Então, assim, a questão é, o cara ganhou porque, óbvio, montou um time forte mentalmente, que aguentou aquelas pancadas, mas assim, taticamente o Chelsea não era brilhante. Ninguém vai lembrar das táticas do Di Matteo para vencer aqueles times, né? O cara é pouco lembrado por isso. Então, assim, ganhou a Champions, tá no currículo dele, mas o Chelsea entendeu, não dava para seguir com o cidadão. Então, assim, eu acho que o Atlético Mineiro tem que ter bom senso. Esses resultados são inadmissíveis, as atuações do Atlético são pavorosas, e o técnico tem muita culpa. Jogar isso nos jogadores no elenco, olha, é um negócio assim, esse negócio porque não tem elenco, gente. Se for pensar assim, por que o Fortaleza está lá em terceiro lugar no Brasileirão? O elenco do Fortaleza não é melhor que o do Atlético, mas tem mais técnico, né? Porque o Vojvoda é muito mais técnico do que o Milito, né? Então, assim, e o Vojvoda é um cara que sabe mudar esquema. Ele sabe jogar 3 zagueiros, linha de 4, então ele não tem essa vergonha. Então, assim, olhando para esse Atlético, eu penso, olha, se vai comprar o barulho do Milito, boa sorte, porque, a meu ver, tem risco de fazer igual o Diniz. O Diniz ficou lá no Fluminense, o trabalho só foi piorando, e obviamente, assim, tem gente que ainda quer acreditar nisso, mas, olha, você tem que confiar em quem te traz resultados, né? Tipo, tá na final da Libertadores, mas se não ganha, o Atlético vai pra Sul-Americana, o que é vergonhoso. O Atlético não é elenco pra estar na Sul-Americana, e, assim, falar que os mecenas realmente estão deixando a desejar, ok, concordo com isso. O trabalho deles é ruim, a SAF é péssima, eles fizeram de tudo para ser uma SAF só caseira, entende? Isso aí eu critico completamente, eu falei. Mas assim, não pode reclamar que não investiram. Dentro do possível, quantos times trouxeram Scarpa, Lianco, Júnior Alonso? São bons jogadores, a gente vê isso em campo. Eles trouxeram jogadores. Se o técnico não sabe explorar eles bem, a culpa é dele. Então, assim, se vão ali defender o cara até a morte, como se fosse um Alex Ferguson da vida, ok. Mas pra mim, assim, tem que ser cobrado e tem que ser cobrado muito. O trabalho é fraco, se não ganhar a Libertadores, é um dos piores trabalhos que eu vejo no Atlético nos últimos anos, entende? É vergonhoso o nível que o Atlético vem jogando de futebol, com o elenco que tem era pra estar jogando muito melhor. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.